do Zek, hoje com as Sigmas DP1, 2 e 3 Merrill, que são as câmeras mais especiais que eu tenho aqui no vlog do Zek. Isso porque essas câmeras aqui são dotadas de um sensor especial chamado Foveon X3, e cada uma delas é uma compacta premium aí, com um sensor APS-C e uma objetiva fixa aí com abertura f2.8, que vai desde o grande angular aqui com 30mm, 19mm e até os 50mm, que a gente vai ver hoje como é que funciona essa tecnologia do sensor Foveon X3, como que opera essas máquinas aqui e por que elas são as mais especiais, se vale a pena para vocês que estão assistindo aqui o vlog do Zek. Então vou começar explicando aí, na verdade, como funciona uma câmera tradicional com um sensor que a gente chama de arranjo Bayer. O que acontece é que estes sensores que a gente tem nas câmeras digitais, eles têm os pixels, né, que são os quadradinhos que formam a imagem na tela do computador. Eles têm fotodiodos que medem a luz, né? O fotodiodo ele consegue gerar uma corrente elétrica quando ele recebe a luz, e esse fotodiodo não consegue detectar a cor. Então um amiguinho lá chamado Bryce Bayer, ele inventou o tal do arranjo Bayer, que ele pega 4 grupos de pixels, pinta 2 verdes, 1 vermelho e 1 azul, e aí ele faz isso um mosaico cobrindo o seu sensor, que depois no computador você consegue desmontar esse mosaico e inventar aí a sua imagem. Esse é um processo que eu já expliquei aqui para vocês, que chama demosaicing, e ele tem aí, né, 99% do mercado trabalha com ele. Você vai ter só metade aí da sua resolução, 25% de cor azul e 25% da vermelha, só que isso funciona para todo mundo. O problema é que você vai ter metade da resolução real que o sensor aí diz, né, na caixa. Por exemplo, você pega uma câmera de 30 megapixels, na verdade o que ela tem aí de detalhes finos na imagem são apenas 15 megapixels que são medidos por esses 50% verdes. E o restante aí de cor, você tem que fazer uma ciência de cores de cada fabricante para chegar aí numa estimação das cores. Então você nunca tem cor real, né? Você sabe que eu sempre falo aqui que a Canon tem uma ciência de cores que puxa os tons mais para laranja e rosa, e a Nikon é mais esverdeado. Isso porque é uma interpolação de cores, isso é uma imagem inventada, e é aí que entra então o Foveon. O Foveon ele trabalha com uma ideia aí do wafer de silício, que ele consegue permitir diferentes espectros de luz em penetrar diferentes camadas aí do seu wafer de silício. E aí um amiguinho lá chamado, eu não lembro o nome dele agora, um dos nomes deles é Merrill, por isso que essas câmeras aqui são dedicadas a ele. Ele teve uma ideia de colocar um fotodiodo em cima do outro e aproveitar essa característica do silício de permitir um espectro de luz de penetrar uma camada em cima da outra. Então em cada pixel dessas câmeras Merrill aqui, você tem um fotodiodo. No total nessa geração aqui são 45 milhões de pixels e em 3 camadas, então no final a sua imagem vai ter aí 4700 por 3100 pixels, que é o equivalente a 15 megapixels, mas cada um desses pixels vai ter uma informação real de cor, cada um desses pixels vai ter a sua próprio valor aí de azul, vermelho e verde, e você não tem o demosaicing no computador, para fotos muito mais nítidas com resolução real e também as cores reais aí, que é o grande sucesso aqui do Foveon. E a Sigma é a única que tem essa tecnologia no mercado. Eles têm feito aí algumas câmeras, tanto as DP que você tem antes, DP1, DP2, DPS ou DX também, e eles fizeram também uma DSLR lá em 2009, que é a SD1, e no final eles começaram a fazer aqui as tal das DP1, DP2, DP3 Merrill, que é essa última geração, cada uma aí com a sua objetiva específica. Então hoje a gente vai ver todas elas aqui, eu vou falar no geral da DP2, que é a minha favorita, eu vou pegar ela aqui na mão. E a primeira coisa que você nota é que todas elas são iguais, então eu só vou falar de um modelo em detalhes, porque todas elas se comportam da mesma maneira, elas têm as mesmas dimensões, exceto pela lente que é um pouquinho maior aí na DP3, e o peso também que varia aí de 330 gramas até 400 gramas. E da usabilidade é uma coisa extremamente simples e chega a ser até uma crítica aí das Sigmas DP. Isso porque essas câmeras elas já saem da caixa meio ultrapassadas, né? Porque elas têm esse sensor especial, têm objetivas prime, e a Sigma fez favor aí de não colocar nenhuma firula nessas câmeras. Então a gente não tem tela touch, a gente não tem Wi-Fi integrado, a gente não tem tela que sai do corpo, a gente sequer tem um flash aqui na frente, ou mesmo vídeo em HD, essas câmeras aqui não fazem. Mas o design aqui é bem sóbrio, né? Parece aqui um bloco, elas são todas feitas de alumínio, quase do mesmo tamanho de um iPhone aí, em 12 centímetros por 6, e a operação aqui em cima é super simples, né? Você tem aqui um botão power, que simplesmente liga a sua câmera, vocês conseguem
conseguem ver que ela liga rápido aí. Do lado você tem um mode, o mode que vai fazer a seleção aí de Shutter Priority ou Aperture Priority manual, e vocês conseguem ver que não tem, né, aquelas rodinhas para escolher o modo de exposição, então é uma coisa a menos para quebrar, porque aqui do lado a gente tem um jog dial principal que você consegue mexer tanto nos menus quanto nos controles de exposição, e o seu disparador aqui no meio, que tem dois cliques, um para você fazer o Auto Exposure Lock e o foco, e o outro para disparar. Aqui atrás a tela é dominada, né, por um painel de 3 polegadas com 920 mil pontos, que é bem bacana aqui de usar, mas o render, né, aqui do foveão, vocês conseguem ver que ele é meio ultrapassado, né, a imagem balança bastante, as linhas pulam aqui porque a Sigma não é a fabricante aí mais apropriada para lidar com tanta informação. Afinal, a gente está falando aqui de 45 milhões de pixels, mas de qualquer maneira é uma câmera super simples de usar, né? Você tem os controles aqui ao alcance dos dedos, você tem aqui um Auto Exposure Lock que você consegue programar, por exemplo, para fazer o foco. Esse QS é muito legal, que ele tem o Quick Setup, você aperta, ó, você consegue rodar por dois menus, tanto de controle de ISO quanto de White Balance. Para cima e para baixo aqui você consegue fazer uns ajustes rápidos no Quick Setup. E o menu, que é um sistema aqui de abas típico, né? Você tem a mesma coisa na Canon do sistema EOS. De fim, aí é uma câmera extremamente simples de usar e que você ama ou você odeia, né? Você tá comprando essas câmeras para ter a tecnologia Marrow, aliás, Foveon aí com a geração Marrow, então elas não tem tantas coisas aí quanto conexão, fazer panoramas, ou mesmo o modo vídeo é bem pobre aqui dessa câmera, porque é tudo feito simplificado aqui. Vocês podem ler o review completo lá no blog do Zec, que eu dou detalhes melhores aqui da funcionalidade dessas câmeras. A Sigma's DP Marrow com sensor Foveon X3, que são as câmeras mais especiais do vlog do Zec, porque pela primeira vez nós estamos falando de qualidade de imagem e performance a partir do sensor, com 45 milhões de pixels divididos em 3 camadas, para as fotos finais de 15 megapixels com dimensões 4704 por 3136, que parecem bem menores que qualquer câmera semelhante do mercado, mas que na verdade entrega resolução e cores reais no lugar da invenção do sensor Bayer, mas que praticamente só farão diferença para quem aprecia ponto a ponto as imagens, seja com pixel peeping na frente do computador em zoom 100% ou, mais importante, com impressões gigantes dos arquivos, que eu sei que não são o uso para 99% das pessoas e que torna abrir mão dos recursos, comprar 3 câmeras separadas ou carregar tudo isso junto, uma decisão insana num mercado saturado de opções com mais qualidade. Mas de qualquer maneira, se você precisa da resolução bruta e está preparado para as cores reais, não tem outra opção. As Sigma's DP Marrow são as melhores compactas que o dinheiro pode comprar. Começando por esse papo de resolução, o que acontece é que os arquivos saem ponto a ponto sem interpolação, o que causa uma nitidez absurda em microdetalhes como pelos, objetos à distância, texturas e folhas, que nós simplesmente não conseguimos com câmeras de resolução semelhante, que só poderiam ser comparadas de fato se o equipamento Bayer tivesse o dobro dos pixels no sensor. Como ninguém tem um APS-C de 30 megapixels hoje, só a Sigma entrega este nível de nitidez e num equipamento fácil de usar. Isso pode e vai fazer diferença em ampliações das fotos que permitem apreciação muito mais de perto que o normal, útil para trabalhos profissionais com paisagens, fotografia de cultura e até alguns retratos, mas que dificilmente tomarão o lugar das DSLRs tradicionais, afinal o restante do mercado está acostumado com a metade da resolução das câmeras normais. Se todo mundo se virou com o arranjo Bayer até agora, dificilmente elas serão convencidas pelo Foveon nessa altura do campeonato. Já as cores são fenomenais sem interpolação do computador, mas de novo os resultados são diferentes demais e só funcionam se você conseguir assumir o risco aí para as cores reais. Destaques vão para os céus, que conseguem ficar extremamente fiéis com o Foveon Classic Blue, amarelos e verde bandeiras reais para paisagens com o modo Landscape e tons de pele mais amarronzados no modo Portrait, uma alternativa ao look batido laranja rosado da Canon, mas que de novo é um risco para trabalhar profissionalmente. Eu decidi abraçar as cores do Foveon e consigo impressões mais impactantes, que as pessoas notam a diferença, mas sem realmente sentir que há algo errado com as imagens. Se vale para todo mundo? Com certeza não. E nem tudo são rosas com a tecnologia Foveon, principalmente a ideia de empilhar 3 fotossensores por pixel, que simplesmente eliminou qualquer chance de trabalhar com pouca luz ou com ISOs altos.
O ruído aparece logo em ISO 200 nas sombras, com bolhas coloridas magentas e verdes, perda notável de cores em ISO 400, a não ser que você tenha uma exposição bacana com bastante luz, e erros totais de renderização logo em ISO 800, impossibilitando trabalhos internos sem tripé e o uso normal que estamos acostumados com as DSLRs que vão até ISO 3200 totalmente limpas. O foveon no escuro é praticamente a volta ao filme. Aumente a duração do seu obturador e desça para ISO 100 para os melhores registros. Funciona, mas não é a mesma coisa que uma câmera normal. E por fim, cada distância focal está presa numa câmera separada, significando que você precisará ter as 3 câmeras juntas para ter alguma flexibilidade na hora de trabalhar. Uma decisão francamente genial da Sigma, porque 1, eles conseguem vender mais câmeras, e 2, você recebe a melhor Prime que eles conseguem fazer. De f2.8 em diante a resolução é perfeita em todas, o bokeh é suave quando acontece e o nível de clareza é inacreditável, sem qualquer chance de blooming ou perda de contraste em contraluz. A DP1 sofre um pouco de CA lateral no grande angular, a DP2M é a objetiva mais perfeita que já vimos no vlog do Zack, e a DP3M é longa e sofre com CA axial no desfoque, tudo fácil de corrigir se realmente apresentar um problema. Mas resultado por resultado, foto por foto, estas são as melhores câmeras aqui do vlog do Zack sobre as Sigmas DP1, DP2 e DP3 Merrill, que são as câmeras mais especiais que eu tenho no kit. Eu tenho que convencer vocês que eu estou convertido a esta resolução e estas cores. Vão imediatamente no blog do Zack, porque aqui no YouTube vocês não vão conseguir ver diferença no que vocês conseguem fazer aí de resolução ponto a ponto dessas imagens. Uma coisa muito importante desse vídeo é que aqui são ferramentas especiais, né? Eu não vou convencer vocês que isso aqui é para você comprar e tirar foto de aniversário na balada. Mas se você faz impressão desse tamanho, deixa eu pegar aqui. Isso daqui é uma das fotos que a gente tem lá no blog, vocês viram aqui no slideshow. Se vocês fazem impressão desse tamanho, isso daqui é uma impressão de 80 cm por 66, que nem é o máximo que essas câmeras conseguem imprimir com qualidade. Aqui você consegue ir facilmente lá para os 2 metros, 1,5 metro. Se você não trabalha com esse tipo de impressão desse tamanho para ver de fato os detalhes, né? Aqui a muralha da China, você consegue ver todos os tijolinhos, os prédios longe, você consegue ver todos os galhos das árvores. Se vocês não fazem isso, essas ferramentas não são para vocês, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada é quando a gente pega, por exemplo, a RX1R da Sony. Vocês conseguem ver aqui que o design, né, tem um monte de dials aqui na mão, um monte de coisa para quebrar, enquanto a Sigma optou aqui por um design muito mais sóbrio na DP. E aqui que a gente tem uma diferença no que essas câmeras estão fazendo, né? O foveon aqui, a Sigma foi muito inteligente de colocar em 3 câmeras diferentes com a melhor objetiva que eles conseguem fazer, só que de fato é uma ferramenta especial para quem trabalha com impressão. Se você não faz nada disso, caia fora que qualquer iPhone vai fazer um trabalho melhor do que as Sigmas DP1, mais 2 e 3 aqui Merrill, mas eu me convenci e elas estão dentro aqui no meu coração. Tudo que vocês podem ir lá no blog do Zack, que tem um review completo. Aliás, eu recomendo que vocês vão lá ler o blog do Zack, porque esses detalhes que vocês têm que ver na imagem é só com algum comparativo lado a lado que você consegue notar principalmente, e nas fotos estáticas, né? Mas de qualquer maneira, eu estou muito empolgado com esses equipamentos, me dá uma vontade de parar de testar outras câmeras. A gente tem agora as DP2-4, né, que a Sigma fez mais uma geração de foveon, que eu não me convenci tanto, né? O 4 ele vai aumentar a resolução espacial aí, deixando de lado um pouquinho das cores e vai interpolar as informações. Eu não gostei dos resultados e eles também não conseguiram nada com qualidade a mais em altos ISOs, né? Então eu não me convenci pelas 4 e eu não vou comprar. As DP1, 2 e 3 Merrill continuam no mercado, o preço de cada uma é $700 e eu não tenho mais o que falar do que convencer vocês, é ver pra ver, sim, believe, né? Ver pra crer, que vocês conseguem baixar os arquivos lá no Patreon, os arquivos RAW, processar lá no Sigma Photo Pro, que eu também falo no blog do Zack, e essas são as câmeras mais especiais que a gente já viu por aqui. Vamos dar os abraços pra vocês, que são só 2 abraços hoje, que hoje isso foi ótimo, 2 abraços que são super especiais. Cadê aqui? Abraço do próximo vlog. Um vai pro Américo Esperandil, lá do Letra na Foto, que fez um review da Sigma 50mm f1.4 DG Art HSM, que eu nunca vi nada parecido em nenhum outro canal sobre nenhuma outra objetiva no mundo, né? Aquilo lá foi um vídeo, eu acho que merece prêmio, considerando artisticamente o que ele conseguiu fazer com aquelas imagens, né? Eu sei que vocês falam que o vlog do Zack é meio técnico, que não era a minha ideia, mas acabou saindo técnico. O Américo do Letra da Foto sai do estúdio, ele vai pra rua fotografar, e o que ele consegue fazer com aquela objetiva foi poético. Aquele vídeo foi fenomenal,
parabéns, eu nunca vi nada parecido no mundo sobre nenhuma objetiva, tirando aquele review do Letra na Foto sobre o Sigma 50mm f1.4 DG Art HSM, e também pro Cristiano Leonel de Carvalho, lá do Canadá. E é isso, o Vlog do Zek está no YouTube e no Vimeo, não deixem de ir lá no blog do Zek ver o artigo em texto e as fotos de perto. O pessoal do Patreon consegue baixar os arquivos RAW, vocês também conseguem ver as fotos lá no Flickr e no Tumblr. O Tumblr tem o Pixel Pip, se você não pode colaborar com o Patreon para baixar o RAW, o Tumblr tem o Pixel Pip em 100%, é mais que o suficiente para vocês verem a diferença que tem aqui na qualidade dessas cimas. E eu estou sociável com vocês no Facebook e no Twitter. É isso, um beijo. Esse aqui foi um puta trabalho de fazer, porque o artigo levou 9 dias para digitar, porque são 3 câmeras diferentes. Mas eu me convenci, isso daqui de fato pra mim a Sigma define como ferramentas poéticas, artísticas, e eu tenho que concordar. Porque as cores que você consegue, ninguém consegue fazer, tirando estes modelos Foveon X3. Um beijo, um abraço e até a próxima. Humor de sempre. And I ain't never gonna stop.